Permita-me compartilhar com você uma revelação que eu tive. Ela ocorreu nos últimos dias, enquanto eu tentava entender com mais precisão, com mais profundidade, o programa Tinkerbell e seus fundamentos. E eu cheguei numa resposta. Na verdade, é o fundamento de todos os programas do sistema, não só os programas midiáticos como esse que eu expliquei no último vídeo. Todo tipo de ritual, seja ele religioso, seja ele cinematográfico, seja ele esporte, qualquer tipo de ritual que tem base em criar uma espécie de narrativa de um ponto de convergência de atenção e de influência, tem uma coisa em comum. Quando nós somos recém-nascidos, um recém-nascido, ele possui um nível bem primitivo de consciência. O que é consciência? A minha definição de consciência é a soma de algumas coisas. Primeira, percepção. Seja percepção visual, auditiva, tátil, ou seja fome, dor, sono. Percepção de algo, interno ou externo. Segundo, avaliação. Entendimento a respeito dessa percepção. Integração ao seu raciocínio, às suas ideias. Em seguida, decisão, que vai produzir uma ação. Por exemplo, fome. A fome surge, você a percebe. Em seguida, você avalia ações, avalia o que fazer. Não, eu posso discar aqui no meu celular e pedir um iFood. Eu posso cozinhar uma comida mais saudável. Eu posso simplesmente abrir o congelador e colocar no micro-ondas uma lasanha congelada que eu tenho. Eu posso comer um carboidrato, eu posso comer uma proteína, eu posso comer aveia, o que vai me sustentar mais. Então você faz um processamento dessa percepção, você raciocina, você avalia, em seguida você decide, você escolhe. E a partir da sua decisão vai ser produzida uma ação. E essa ação visa eliminar a fome ou visa utilizar a fome para saciar uma necessidade. Ou talvez, não necessariamente uma necessidade, mas fechar algo que está aberto. A fome abre uma espécie de campo de consciência que vai ser fechado. Bom, há vários níveis disso. Um gato, por exemplo, ele tem um nível de consciência. Porque quando ele está com fome, ele decide, ele avalia se ele vai buscar comida fora, se ele vai puxar saco do dono para ele poder dar ração, se ele vai no pote de ração, ver se tem alguma coisa. Então ele toma consciência, ele percebe algo, ele avalia, mesmo que de forma primitiva, e ele decide agir. Uma coisa que eu percebi, esse processo, ele demanda uma espécie de... Esse processo, ele é uma tensão. Algo que pode ser considerado, embora eu não estou considerando isso mais, mas pode ser considerado, para a maioria das pessoas, talvez, um desconforto. Mas eu prefiro chamar de tensão.
É algo que precisa ser resolvido. Você sente algo internamente, como por exemplo a fome, e isso tem que ser resolvido. Você vai então empreender raciocínio, você vai empreender razão, você vai empreender avaliação, para você então tomar uma decisão. Então você vai, com base nisso, você vai produzir uma ação. E o objetivo dessa ação é resolver a tensão criada pela percepção inicial, que é da fome. Então você não vai sentir fome mais. O recém-nascido, ele tem consciência, mas ele tem um nível bem básico de consciência. Preste atenção no que eu vou falar, porque o que eu vou falar é o fundamento dos nossos problemas. O sistema não cria os problemas exatamente. Ele utiliza um fundamento humano básico que todos os seres humanos têm e amplifica isso contra a gente. Você vai entender do que eu estou falando agora. O que um recém-nascido faz quando está com dor? Ou com algum... Quando ele percebe algum desconforto? Ele chora. Ele, digamos que, é controlado pela dor, pelo desconforto, pela fome, pela sede, pelo desejo ou necessidade, talvez, de atenção, de toque. Ele explode. Ele não segura, ele não contém, ele não toma exatamente, ele percebe a um nível bem básico o campo que foi aberto pelo sentimento, emoção, sensação, e explode no choro. Então, o cuidador surge e resolve isso. Então, é um nível básico de consciência. A própria estrutura física do recém-nascido não está pronta para níveis superiores de consciência. Então, no caso do recém-nascido, isso é justificado. Há cuidadores, papai, mamãe, que vão resolver qualquer tipo de campo perceptivo que se abra no recém-nascido. Porém, inevitavelmente, chega um momento em que isso falha. O recém-nascido experiencia isso sempre. Ele está sujo, ele chora, ele sente algo, ele percebe algo interno que se abriu. Então ele chora para que isso se feche. Seja fome, seja se sentir sujo, seja se sentir dolorido, frio, qualquer coisa. Sono. Podemos dizer que o nível de consciência do recém-nascido é básico, muito básico. Ele percebe fome, ele decide quase que instintivamente. Instintivamente quer dizer nível básico de consciência. O instinto nada mais é do que base de consciência. É um nível muito básico de consciência, mas é consciência. Percepção, raciocínio, seleção, escolha, é a palavra que eu quero, avaliação, decisão do que fazer, que é chorar, e então chorar, que é o agir. Mas o que acontece quando isso falha? Inevitavelmente, a resposta do cuidador, seja mãe, seja pai, seja quem for, essa resposta não vem instantaneamente sempre. Em alguns momentos, o recém-nascido precisa chorar mais alto. Em alguns momentos, ele precisa chorar por mais tempo.
Em alguns momentos, ele precisa parar de chorar porque não vem ninguém. Talvez ninguém esteja ouvindo, talvez papai e mamãe estejam dormindo com a porta fechada. Mas em algum momento, o campo não se fecha. Ele continua com mais fome, com fome por mais tempo, com dor por mais tempo. Isso gera um problema. Esperar uma resposta imediata do mundo não é algo que o mundo entrega sempre. O mundo não responde a você de imediato, como costumava acontecer quando era recém-nascido. Conforme o organismo da criança vai se desenvolvendo, cérebro, corpo, nervos, a criança vai conseguindo uma capacidade de consciência maior. Então ela consegue controlar certas coisas que não conseguia antes. Necessidades básicas, até mesmo a fome. A criança aprende a pedir para o pai, pedir para a mãe. Já é um nível mais elevado de consciência. Envolve a percepção, por exemplo, da fome, você segurar essa fome, pensar a respeito, que significa avaliar, integrar, processar, decidir o que é mais adequado, o que é mais ideal, o que pode trazer os resultados que eu quero, então agir. Pedir, fazer um agrado ao papai e para a mamãe, para conseguir fechar o campo que a fome abriu. Você entende isso? Mas o que isso tudo tem a ver com esse programa Tinkerbell? O que tudo isso tem a ver com esportes, com rituais religiosos? O que tudo isso tem a ver com toda essa, entre aspas, alienação do sistema? Isso tem a ver o seguinte. Quando o mundo responde imediatamente a você, você tem o resultado final, você tem o fechamento do campo aberto, por exemplo, pela fome, mas você não precisa ou precisa lidar muito pouco com a tensão que esse campo abre. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você está com fome, você sente a fome durante quanto tempo? É uma pergunta interessante. A fome surge, você a percebe, instantaneamente você vai até a geladeira, você vai até a cozinha, você vai até o seu celular e você pega alguma coisa, geralmente de imediato. Uma coisa pronta, um salgado, uma Coca-Cola. Você não percebe a fome com profundidade. Se eu perguntar para você agora, tente pensar com o máximo de detalhes possível na sensação de fome. Você consegue pensar nessa sensação? Provavelmente muito pouco. Por quê? Porque você nunca, ou quase nunca, precisou lidar com essa tensão por longos períodos. Tão logo a fome surge, você já alivia ela de instantâneo. E o mercado atual, com base na fome, é feito para isso, para alívio imediato e instantâneo, fechamento total. O que você está dizendo? Que as pessoas devem passar fome? Não, eu só estou fazendo uma... O que eu estou tentando dizer é o seguinte. Os seres humanos, eles são seres com alto nível de consciência. Um alto grau de consciência.
Ou seja, eles possuem a capacidade, ou seja, o seu corpo, a sua mente, possui a capacidade de um alto nível de consciência. Mas essa consciência, ela vem com um custo, ela vem com um preço a pagar do próprio organismo, que é tensão. Imagina que você vai fazer o seguinte, faça esse experimento, vai ter que fazer mesmo. Quando você estiver se alimentando, seja comendo o que for, seja comendo arroz, feijão, seja comendo um bolo, um doce, um salgadinho, o que seja, eu quero que você tente controlar a sua mandíbula. Eu quero que você controle o seu corpo. E não... O que eu estou tentando fazer é o seguinte, que você aprofunde consciência no ato de se alimentar. Porque o que tem acontecido ultimamente é... surge a tensão de fome, você se alimenta o mais rápido possível e o mais breve possível para aliviar essa tensão. Você vai, ou seja, basicamente a fome está controlando você. Essa tensão que a fome cria no campo perceptivo controla você até um fechamento. Não, você vai fazer o contrário. Você pode comer o que você quiser, não interessa se você considera porcaria ou não, mas você que vai usar a fome, você vai controlá-la. A fome é uma tensão que move você para uma coisa. Só que você vai controlar, você vai usar ela e não permitir que ela te use. Você vai pegar o que você quer comer. Você vai, primeiramente, quando a fome surgir, você vai parar e você vai pensar na fome. Em seguida você vai decidir, você vai avaliar o que fazer. E o que você vai comer. Se você vai fazer alguma coisa agora, se você vai pegar pronto, você vai avaliar isso. Depois você vai decidir. Depois você vai agir. Sob decisão. Quando você estiver comendo, você não vai deixar a sua língua, a sua boca agir no piloto automático. Não. Isso é a fome te controlando. Você que vai controlá-la. Você vai comer se concentrando em cada movimento da mandíbula, de subir e descer, em cada movimento da comida na sua boca e em cada engolida. Você vai se concentrar nisso. Basicamente, você vai fazer isso lentamente. Por mais que você esteja com muita fome. Você vai perceber que há uma tensão muito grande. É como se você tivesse que empreender uma energia muito grande para segurar essa fome e não deixar que ela te domine e você dominar ela. O que esse exercício vai mostrar? Ele vai mostrar o seguinte. Ademais, isso é a fome. Não é só de fome. Não é só fome que abre o campo da consciência. Não. É basicamente toda a experiência humana. A fome é uma coisa que todo mundo sente o tempo todo. Mas são todos os momentos o campo de consciência está aberto. A fome abre ele de maneira intensa e de maneira assim, diária, uniforme para todo mundo. Então é o exemplo que eu estou usando. Você conter a fome, e mais que isso, você resolver a fome, você buscar resolução, fechamento desse campo de consciência aberto, que é percepção, avaliação, decisão, avaliação, processamento, integração, decisão e ação. Em seguida, fechamento. Isso desprende uma quantidade muito grande de energia psíquica, energia psicológica. Isso pode até ser entendido como um desconforto. Mas eu não chamo mais de desconforto, eu chamo de... É mais ou menos como o seguinte, imagine que eu vou pegar minha moto e eu quero ir até a academia com a minha moto.
Mas eu não quero que a minha moto exerça nenhum tipo de tensão entre as peças. Ou seja, o pistão, ele não pode gerar tensão no virabrequim, que não pode gerar tensão no, no, na embreagem, que não pode gerar tensão no câmbio. Basicamente, todo o sistema de transmissão de força, com todas as peças tocando umas às outras, não pode gerar uma tensão. Elas não podem se pressionar umas nas outras e tensionar a corrente, a coroa, e então a roda e o pneu para deslocar a moto. Eu quero chegar daqui até a academia de moto, eu quero que a moto se movimente sem gerar tensão nenhuma. Isso é possível? Não, isso não é possível. A tensão é absolutamente necessária para que a moto se movimente e as peças foram feitas para isso. Quando o motor começar a explodir, ele vai gerar uma quantidade grande de tensão que vai ter poder de mover a moto. É o único jeito. Inclusive, a moto foi feita para isso. Qual a teoria que eu estou trabalhando? E quando eu falo teoria, é uma teoria certeira. Os seres humanos, eles possuem uma capacidade sem igual de percepção, ou seja, eles podem perceber, se concentrar tanto no que está acontecendo, que é como se a consciência se expandisse. Você pode perceber as coisas com alto grau de detalhes, com alto grau de atenção. Você pode avaliar, analisar, selecionar, processar essa percepção e todas as possibilidades percebidas. Você pode, então, decidir com alto grau de precisão e você vai agir com base nessas coisas. E a ação pode também abrir uma série de outros campos de consciência que vão passar pelo mesmo processo até chegar no fechamento. A fome é um exemplo meio não conveniente para isso. Por quê? Porque você não precisa ir atrás de comida mais. A fome é um campo que se abre e você fecha assim. É só você descer até a cozinha e você fecha. Agora, uma coisa que talvez seja um pouco mais complicado é o desejo por contato físico com o sexo oposto. Mesmo para uma novinha gostosinha, há uma tensão que não é tão simples assim de se resolver como uma fome. Já é uma coisa que necessita de muito mais consciência. Porque o mundo, porque o outro não vai responder de imediato a você. Então é necessário você jogar um grande nível de consciência nesse campo aberto. Percepção, processamento, avaliação, decisão e ação. Mas isso tem um custo, como eu disse. Essa tensão, ela não é algo muito... Deixa eu ver a palavra que eu posso usar para não parecer algo... Não parecer problema, porque não acho que seja um problema. Bom, que tal? É algo que pode ser encarado como um problema. Pode ser encarado como um obstáculo. Algo que talvez você preferiria não ter. É mais ou menos como o seguinte: imagina que você pode correr numa maratona até chegar na linha de chegada e vencer a maratona, ou imagina que você pode simplesmente se teletransportar até a linha de chegada e vencer a maratona. O que você prefere? Obviamente você prefere se transportar até a linha de chegada e vencer a maratona. Mas e se eu dissesse que isso é impossível? Porém, a promessa de se conseguir isso é possível. Esse é o sistema. Essa é a tentação. É isso que nós queremos. Nós queremos o fechamento do campo da consciência. Basicamente, nós queremos a resolução de nossas vidas sem a tensão necessária para mover todo o sistema de transmissão da moto. Quando que a moto vai chegar
na academia, sem que o motor exploda e a tensão seja transmitida por todas as peças. Nunca. Mas existe uma promessa de que isso é possível de alguma forma. E eu vou correr atrás dessa promessa. Porque ela parece verdadeira. Não é, mas parece. Vamos supor que não exista fome. Vamos supor que não exista sede. Vamos supor que todas as necessidades biológicas e até mesmo as necessidades psicológicas, como por exemplo, sei lá, necessidade por afeição do sexo oposto, que parece que é a discussão que rola por aí, por isso que eu fico trazendo isso. Parece que é um problema muito grande isso. Vamos supor que tudo isso esteja satisfeito. Como no Éden. Ah, mas não acredito no Éden. Tudo bem, vamos fingir que é verdade. Então, Adão e Eva, eles podiam comer o que queriam do jardim, ou seja, todas as necessidades de alimento estavam supridas. Eles podiam. Eles tinham um ao outro. E eles estavam sob a tutela de Deus. Essa mulher vende pão aqui na rua. Trabalho pra caramba. Então Adão e Eva tinham todas as necessidades deles supridas. A pergunta é: se todas as necessidades, todos os desconfortos, entre aspas, estavam supridos num ambiente que Deus controlava totalmente, o que possivelmente a serpente poderia ter usado como tentação? Eu fiz essa pergunta pro chat, o chat me respondeu, eu estou convencido de que é a resposta é certa. Se todas as necessidades físicas e psicológicas estão supridas, só sobra uma coisa: o custo da consciência. Perceber com profundidade, analisar, avaliar, para buscar um fechamento. Em qualquer momento que o campo perceptivo abra, mesmo quando você olha para o céu e você separa nuvens de céu e você avalia se aquilo é bom, ruim, se aquilo vai chover, se não vai, e chega numa conclusão, isso gera uma tensão interna. Isso tem um custo para o organismo humano. Absolutamente necessário. Inclusive, o organismo humano foi feito para suportar esse custo. Mas, e se existisse uma promessa de não precisar de suportar isso? E se eu não precisasse? E se quando, por exemplo, eu tiver com fome, eu não precisar fazer nada e a fome simplesmente for resolvida? A sede é a mesma coisa. E o desejo pelo sexo oposto é a mesma coisa. E se todos os campos de consciência que forem abertos puderem ser fechados sem nenhum tipo de tensão interna? Nenhum tipo de tensão psicológica. Esse é o problema. Porque isso não existe. Primeiro, porque isso não existe. É impossível. Porém, é possível uma promessa disso. O que o programa Tinkerbell exatamente, qual que é o fundamento dele? A Tinkerbell, se você perceber, ela é uma figura estereotipada de consciência. Uma bailarina, movimentos suaves, calculados, figurino calculado. Ela se movimenta de forma musical e harmônica, porém, ela é emocionalmente explosiva. Ela não tem nenhum tipo de contenção, nenhum tipo de consciência sobre seus estados internos. Ela é uma estereotipação da consciência. Por fora, parece consciência. Por dentro, não tem consciência. E não precisa. Porque o mundo se dobra para ela quando ela precisa.
Então, por que ela se torna atraente? Ela se torna uma promessa de realização, uma promessa de fechamento da consciência sem tensão nenhuma. Você quer se aproximar daquilo para partilhar daquilo, ou você quer ser aquilo. Quando você sente alguma coisa, seja parar de falar da fome, que tal tédio? Você pode agir simplesmente sem pensar, com o mínimo de consciência possível. Você pode parar, colocar o máximo de atenção possível naquela emoção, naquela sensação. Você pode avaliar, processar as opções. Você pode decidir e aí sim você pode agir e manter esse processo durante a sua ação. Talvez você tenha que repetir várias vezes até você chegar no fechamento, na conclusão, que vai aliviar o tédio. Mas o objetivo não é aliviar aquilo. O objetivo é o que aquilo está te motivando a fazer. Você raciocinar dessa forma, por exemplo, qual que é o objetivo da fome? É você aliviar a fome. Qual que é o objetivo do sono? É você aliviar o sono. Qual que é o objetivo do desejo sexual? É você aliviar o desejo sexual. Você raciocinar dessa forma é exatamente a mesma coisa que você dizer que o objetivo de você encher o tanque da moto de combustível é você esvaziar o tanque da moto de combustível. É a mesma coisa. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é você se mover para algum lugar. É você fazer algo que você não faria sem isso. Portanto, qual que é o objetivo do desejo sexual, por exemplo? Se não é aliviar ele, então é o quê? Não. Ele te move para algum lugar. Ele te move para próximo do sexo oposto. Agora, você precisa jogar consciência nisso. Avaliação, processamento, integração, seleção, raciocínio. Um grande nível de raciocínio, decisão do que fazer e repetir esse processo até esse campo se fechar, até o objetivo do desejo sexual ser concluído. Que é o quê? Fazer sexo? Pode ser. Sim. Tenho certeza que não só isso. O que seria da mesma forma? Você não se entregaria para aquilo, para o seu instinto, entre aspas, para o seu desejo por isso. Não, você colocaria o máximo de atenção ali e você usaria essa energia sexual e não deixá-la te usar. Não. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Há uma tensão grande interna quando o campo da consciência se abre. A consciência sua deve ser expandida, seu corpo está pronto para isso. Mas o sistema ele ensina o contrário. Ele ensina que a consciência ela tem que ser resolvida. Toda vez que o campo se abre, ele tem que ser resolvido o mais rápido possível. E o sistema cria rituais onde isso é possível. Onde isso acontece. Que é, por exemplo, todo tipo de arma, de arranjo que faça parecer, mesmo que por um momento, que as pessoas estão respondendo a você. As pessoas respondem a você. Um ritual de vitória em esportes é isso. Quando você ganha, o mundo parece que responde a você por um momento. A torcida grita, o locutor grita, todo mundo fala seu nome, as câmeras vão para você. Ou seja, é uma forma de convergência causal do mundo para você. Isso é extremamente reconfortante para a mente que não quer ser consciente, que não quer sustentar o peso da consciência. Ela quer que toda vez que o campo se abra, ele se feche o mais rápido possível. Ela não quer usar essa tensão para fechar o campo. Basicamente,
Qual que é a alienação do sistema? E ela se baseia no que principalmente? Na rejeição que nós temos da atenção necessária para a consciência expandir. A tensão necessária para movimentar você é uma coisa que você está rejeitando. O sistema ele apenas dá formas mais sofisticadas de você fazer isso, de você correr atrás dessa promessa de fechamento de qualquer tipo de campo que se abra na sua percepção, sem nenhum tipo de tensão, sem nenhum tipo de percepção profunda, avaliação, análise, processamento, decisão e ação. É como se você pulasse da percepção para a ação direta e resolvesse. Ou, melhor ainda, o outro age para você. Eu percebo, o outro age para mim, pronto. Resolvido. Bom, existem... Uma coisa interessante. Um filme, ele é exatamente isso. O filme, com toda a sua jogada de câmeras, de cinematografia, etc., o filme, ele cria uma experiência guiada. Sua visão, sua percepção. Percepção. O filme, ele cria isso. Você percebe o personagem principal, você percebe... quando o personagem principal percebe, sei lá, um incidente excitante, a câmera muda o foco, a música sobe, ou seja, é basicamente uma experiência de consciência guiada. A cinematografia guia a sua consciência. Você não precisa perceber, o filme percebe para você e aponta para a coisa que tem que ser percebida. Você não precisa processar, nem julgar, nem avaliar. O filme avalia, processa e julga para você, mudando foco, colocando música, tirando música. Ele diz isso é bom, isso é ruim, isso é aquilo. Decidir, você não precisa decidir, o filme decide para você. O personagem que você é colocado na pele dele decide para você o que fazer. A ação acontece sem você precisar fazer, acontece por você. É uma espécie de consciência guiada. E no final você chega aonde? No final você chega numa promessa final de rejeição total à consciência. Que é você, como no filme Wall-E. No filme Wall-E é bem interessante. No final, o Wall-E casa com a Eva. E o filme acaba ali. O Wall-E precisou empreender um alto nível de consciência e tensão para chegar até a Eva no final, e agora não precisa mais fazer isso, porque ele está casado com ela, fica tudo certo. Nunca mais precisa se esforçar para conseguir algo da Eva. Ela simplesmente dá para ele. Pode pensar putaria se você quiser, porque é isso que as pessoas... Casamento, namoro, todos esses títulos, eles são isso. É uma promessa de que você não vai mais precisar... Você não vai mais precisar ser agente consciente para conseguir o que você quer. Você já está preso num contrato onde você simplesmente consegue aquilo contratualmente. Bom, eu espero que eu tenha me feito claro. E a conclusão é simples. O sistema, seja ele qual for, não é o problema. O problema é você e eu. O problema é nós não aceitamos o peso da consciência, o peso de ser agentes de nós mesmos. O peso de nós decidirmos, agirmos e assumirmos as consequências por essas ações. O preço de perceber, de pensar, raciocinar, processar, avaliar, decidir. Tudo isso dá trabalho, desprende energia e você precisa segurar uma tensão que você poderia resolver rapidamente. Eu estou com fome, eu posso simplesmente ir até a geladeira e atacar um monte de brigadeiro. É a forma mais fácil, mais prazerosa que eu tenho. E a tensão acaba em um segundo. Ou eu posso segurar essa tensão e eu decidir o que eu vou fazer com ela. Não, eu vou comer algo mais saudável, porque depois eu vou treinar
Eu não quero ganhar peso, isso não vai ser saudável para mim, isso não vai ser útil para o meu corpo, eu não vou precisar de tanta energia agora. Então você vai fazer todo um trabalho de consciência que você não precisa fazer. É só você ir na geladeira tacar os doces, você não tem que fazer esse trabalho. É você escolhe fazer porque você está jogando consciência ali. Então é isso. Essa é a minha conclusão. O sistema ele potencializa os problemas, especialmente a mídia, mas não os cria. O problema ele já está dentro da gente. Nós rejeitamos a consciência, nós rejeitamos o preço por ser agentes das próprias ações. Nós não queremos sustentar o peso do atrito e da tensão entre as peças da motocicleta que vão permitir que ela se movimente, mas nós queremos que ela se movimente. É uma metáfora ideal que eu pensei e que explica a nossa situação. A tensão que é aberta pelo campo perceptivo, seja pela fome, pela sede, pelo desejo disso ou daquilo, seja pelo que for. Seja mesmo para você, por você olhar para uma parede, para um quadro e tentar identificar alguma coisa ali, essas tensões, elas não são inimigas. E elas não são desconforto. Elas são uma energia necessária para te mover. Você vai se movimentar, não só fisicamente, mas você vai agir em cima dessa tensão e não para eliminar essa tensão. Eu entendo isso agora. E muitas coisas se resolvem com isso. Muitas coisas passam a fazer sentido. Por que as pessoas sentem inveja às vezes? Porque elas estão percebendo no outro que o outro está conseguindo uma coisa que para ela deveria ser fácil, como é para o outro. Para mim isso deveria ser fácil, porque está sendo para o outro. Não, não deveria ser fácil. Fácil significa sem peso da consciência, eu não preciso jogar consciência nisso. Eu não preciso usar atenção dentro de mim para conseguir algo. Eu simplesmente devia conseguir automático. Não, não é para você conseguir automático. Você tem consciência para quê então? O seu corpo tem a capacidade de habitar isso para quê, se as coisas têm que vir de automático? Porque isso pode gerar até um ressentimento nas pessoas, como gera em mim. Por que eu tenho que me esforçar para conseguir uma coisa que deveria ser automático? Da onde será essa ideia de deveria ser automático? Das promessas, geralmente cinematográficas, do sistema. Eles criam a ilusão de que uma coisa é automática quando não é. E não deve ser. Só que a consciência está aí para isso. Para você regular a tensão de forma inteligente, precisa, consciente, até chegar no fechamento, na resolução, que é uma ação, uma decisão e ação sua. Espero ter sido claro. Tem gente que fala... Teve um indivíduo que comentou em um dos vídeos, não lembro agora qual, que disse que eu enrolo. Ah, você enrola muito, dá o papo reto logo. Você tá achando que é assim? Dá o papo reto logo? Esse assunto não é um assunto idiota que nem futebol, não é um assunto... Nada contra futebol, quem gosta, mas futebol sabe, é um ritual de promessa de descanso da consciência, de não precisar de consciência mais. É um ritual de conversão, ou pelo menos da impressão de conversão causal para um ponto, onde ali você não precisa fazer mais nada, o mundo parece que se curva a você, como uma criança, com o papai e mamãe lá fazendo tudo para ela. Só que a criança ela tem uma justificativa, ela não tem ainda uma estrutura no organismo que possa sustentar níveis mais altos de consciência. Você tem. E eu jogo videogame às vezes e videogame é outro ritual que é do mesmo jeito. Tá? A diferença é que é digital. Então, eu falo do futebol, mas eu também sou outro alienado no meio disso aí. Eu perdi a linha de raciocínio. Antes do futebol, eu tava falando do quê? Ah, tá. Não dá pra explicar essas coisas em uma linha, em 10 linhas. Isso são vídeos longos.
Esse assunto, pelo menos pra mim, talvez eu seja burro. Talvez eu tenha que pensar muito para chegar numa conclusão que pessoas como esse indivíduo chegam em um segundo. Então a limitação é minha. Eu não tenho capacidade de entender rápido o suficiente. Meu pai parece que não tinha também. Mas agora eu entendo. E o que eu estou tentando fazer é me distrair o mínimo possível. Seja com música, jogos, vídeo no YouTube. Porque todas essas coisas são uma espécie de experiência de consciência guiada. A música é interessante. A música ela junta ritmo, que é previsibilidade, continuidade, que descansa a consciência. Uma coisa previsível, que é rítmica, não necessita que você perceba, avalie, raciocine e decida nada. É rítmica, é previsível, vai ficar sempre assim. A impressão que passa é ritmo, fica sempre assim. A consciência ela é levemente desabilitada. Pelo menos a necessidade da, da atividade dela constante. Ela é desabilitada. Por isso que hipnose utiliza música, utiliza ritmos. Seja ritmo visual, ritmo auditivo, ritmo de toque, qualquer ritmo. Porque faz a consciência se desarmar. Só que a música soma isso com progressão harmônica, que é uma forma de movimento da consciência, uma forma de organização. A consciência, ela organiza, contém, utiliza a atenção de maneira contida, organizada. Isso cria fascínio na gente. Então, quando a música chega na última nota, você tem uma tensão resolvida, você tem um ritmo contínuo e você tem as notas mais altas e harmônicas. Ou seja, nossa, agora eu estou numa situação totalmente contínua, previsível, que a consciência pode ficar desabilitada e descansada, e ao mesmo tempo uma harmonia que mostra grande atividade de consciência. Ao mesmo tempo tudo isso é guiado. Então a música, ela é um problema. Por mais bonita e maravilhosa que seja, ela é um problema. Na verdade, quanto mais bonita e maravilhosa, mais inimiga da consciência ela pode ser. Entendeu? Mais ela promete um estado de estabilidade da consciência em consciência máxima. Toda aquela harmonia complexa sugere consciência, sugere ação, atividade consciente, organizada. E rítmica, ou seja, ao mesmo tempo descansa a minha consciência, ou seja, é uma experiência de consciência guiada a música, então tem que parar com isso também, ou pelo menos ver acima disso. Uma outra coisa que os seres humanos têm é um tipo de supraconsciência. Nós conseguimos nos enxergar percebendo, decidindo, selecionando, na verdade, processando, decidindo e agindo. Nós conseguimos nos enxergar fazendo essas coisas. Então é uma supraconsciência. É um nível mais. Esse nível só os seres humanos têm. E esse é o nível mais alto de consciência. É você se enxergar fazendo as coisas, fazendo todo esse processo de consciência, você se enxerga nele. Então é como se fosse uma consciência que subiu mais um nível. É. Só uma coisa interessante que eu estava pensando recentemente, masturbação. Por que masturbação é um problema? A masturbação ela pega a tensão de um campo da consciência que foi aberto, que é o campo de sexual, interesse no sexo oposto, e você permite, junto com pornografia, especialmente, permite um fechamento rápido e imediato. A pornografia, por si só, ela é uma experiência de consciência guiada. Você não está lá, você não precisa lidar com a cara da pessoa, com nada dela, o ator já lida com isso, e você se sente ali na cena de maneira passiva. Você se sente ativo, mas é passivo, porque o ator é que está fazendo, a outra está atuando, e você está passando pela experiência. É uma experiência de consciência, mas passiva. É como se a experiência sexual fosse feita por você, com você ali. Isso, inclusive, pode fazer com que a pornografia e a masturbação seja mais intenso e mais atraente do que o próprio sexo. Vira uma espécie de
descanso para a consciência. A consciência não precisa mais ficar ativa, nem vigilante o tempo todo. Ela pode ficar descansada e, ao mesmo tempo, fechar o campo. Então, abertura do campo e fechamento de imediato. Não. Você não pode descarregar essa tensão inteira, porque é como se você, por exemplo, botasse combustível na sua moto e a moto ficasse pronta para rodar. E o que você faz? Você simplesmente fura o tanque para sair o combustível fora. Depois ele enche de novo, você fura de novo. Não. Você precisa usar essa tensão para pensar, raciocinar, decidir, avaliar, agir para resolver a tensão? Não. Para o que essa tensão está te levando a fazer. Então, nesse sentido, coisas como, por exemplo, masturbação, seja para homem, seja para mulher, é problema. Agora, aplicativos como o Tinder, que é aplicativo de sexo rápido, principalmente para mulher, também é um problema, porque é como se fosse uma masturbação. O campo dela se abre, ela sente vontade de fazer, de se aproximar do homem, do sexo oposto. Ela não quer utilizar essa atenção para nada, ela não quer segurar essa atenção para usar ela como energia, para avaliar, integrar, processar, decidir, então agir e repetir isso várias vezes, até chegar numa resolução, num fechamento. Ela simplesmente vai no Tinder, dá um disque sex até a casa dela e resolveu. Claro, estou aqui generalizando. Claro que não é toda mulher que faz isso, mas mesmo as que não fazem, deve pensar em fazer. Porque é o caminho fácil. Entendeu? E, bom, eu acho que com essa explicação deu para entender qual que é o problema principal. O problema principal é nós estamos rejeitando aquilo que tem capacidade de nos mover, de nos fazer agir. Nós estamos correndo atrás de uma promessa de terceirização da consciência. Não preciso ser mais consciente porque outro vai ser consciente por mim.